vou pasar a apresentar ao profesor Eduardo Romero. Temos a fortuna de que ele teña tido esta fantástica generosidade de dar hoxe, de impartir hoxe esta aula aberta ou conferencia, e vou apresentar agora já a traxectoria do profesor Eduardo Romero de Oliveira. Ele é doutor en Filosofía pela Universidade de São Paulo en 2003 e mestre en Historia Social pela Universidade de São Paulo en 1995 e bacharel en Historia pela Universidade Estadual de Campiñas en 1990. Desde 2004 é profesor asistente doutor na graduação de Turismo na Unesp, no campus de Rosana, e nos programas de posgraduação de História da Unesp no campus de Assis e de Arquitectura e Urbanismo no campus de Bauru. E é presidente, máis coñecido por ser presidente do TICHI Brasil, do Brazilian Committee for the Conservation of the Industrial Heritage. E por que está hoxe aquí? Pois por todos os seus traballos sobre o ferrocarril e porque é coordenador do proxecto Memoria Ferroviaria, do cual pode encontrar moita información na net, están claramente a participar das novas tendencias didácticas e pedagógicas con as quais consideran que a transferencia do coñecemento é moito relevante e por iso temos hoxe aquí as imaxes das dúas últimas publicacións do TICHI Brasil feitas e coordinadas pelo profesor Eduardo Romero de Oliveira. Já, antes de comenzar, quero lembrar que ele investiga temas relativos a patrimonio cultural, historia dos transportes e memoria e escreveu diversos libros, coordenou diversos libros e traballos sobre as áreas de patrimonio industrial, historia do transporte ferroviario, memoria e turismo cultural. E nos últimos anos ten desenvolvido esta pesquisa sobre patrimonio industrial ferroviario a grande escala con investigadores de España e de moitos outros lugares, como Cano Sanchiz, pelo visto, da Tsinghua University, con outros profesores con SIMAL, de arquitectura, un proxecto importantísimo sobre a memoria ferroviaria en todos os campos. E, por tanto, profesor Eduardo Romero de Oliveira, cando quiser, pode comenzar. Moito obrigada. Certo. Eu queria agradecer o convite à professora Maria Montes, que me fez de apresentar um trabalho, um pouco do que a gente trabalha no Brasil, mas eu imaginei uma aula que fosse uma aula de um aspecto introdutório, trouxesse informações para alunos que não conhecem o Brasil, ou não tem claro do que objeto que nós estamos falando, e agregasse algum comentário a mais nesse tipo de discussão sobre o patrimônio industrial e a arqueologia. Portanto, não é uma aula que se aprofunda, uma conferência que se aprofunda em pontos específicos, mas dá um panorama geral. Muitos desses são resultados da pesquisa, sejam eles informações, sejam eles de dados de pesquisa, e provoque os alunos ao estudo sobre patrimônio. Portanto, não é não é uma conferência técnica sobre métodos de arqueologia. O professor Juan Cano teria mais facilidade mas não impede que venhamos a fazer esse comentário posteriormente, a fazer algum aprofundamento ou leitura posterior. Bem, o que eu queria comentar com vocês, começar comentando, que apesar do debate se tratar de a questão da arqueologia, e muitos de vocês estão envoltos, uma pergunta que é decorrente do uso desse trabalho de arqueologia, ou de levantamento, ou de preservação, supõe qual é esse papel que esse tipo de bem cultural, que é o patrimônio cultural, tem na sociedade contemporânea. Ele é a primeira coisa que nos chamou mais atenção ao longo dos anos com respeito ao papel que se adota
a força que ele tem em diferentes países na Europa ou nos Estados Unidos e as forças relativas, o interesse que ele desperta no caso brasileiro. Então, e qualquer outro país, enfim, qual é o papel que ele tem na sociedade de modo geral e, em específico, as suas variações dependendo da região em que se coloca. Porque, às vezes, se fala, bom, mas tem ou não tem bens industriais? Então, essa é o primeiro aspecto da importância. Isso faz parte daquilo que, para quem já conhece e trabalha com patrimônio industrial, se reporta esse histórico da entrada, do despertar do interesse no patrimônio industrial. Quem tem mais conhecimento já sabe a que se refira. É só para contextualizar a discussão, que é a preocupação na preservação que surge na Inglaterra com respeito a uma série de bens industriais que, série de atividades ou vestígios industriais que estavam na Inglaterra. Então, é uma sensibilidade que, no início, se apresentou para países europeus, em início, a Inglaterra, com respeito, por exemplo, a essa estrutura que era a estação de embarque da London Birmingham Highway, fica na cidade de Londres, com o pórtico de entrada, que, ao ser uma série de mudanças nos anos 1950 no sistema de transporte, teve que ser reformada e atingiu esse espaço que tinha sido criado em meados do século XIX. Atinge também outros grandes espaços que também no século XIX tinham sido montados no cotidiano e da atividade, como o mercado de alimentos Leales, que é o grande mercado no centro histórico de Paris, são quase 9 pavilhões enormes que ficavam no centro histórico de Paris. Que era um centro de circulação. Isso já chama atenção por um primeiro aspecto subliminar, que é o que é industrial. Primeiro aspecto de definição da atividade industrial era com respeito à produção. Mas quando se tem atenção para o mercado de alimentos, significa que não é só os vestígios de uma produção industrial, mas tudo aquilo que fazia parte do processo de circulação também da atividade, do que é o industrial. Inclusive, um mercado, uma estrutura de abastecimento. Essas duas estruturas, de meados do século XIX, elas vão ganhar destaque no século XX, quando, em uma série de intervenções urbanas em Paris ou de transporte na Inglaterra, em Londres, acabam levando às alterações e à demolição desses espaços. Seja a demolição da Euston Station, em 1962, acima, por conta da reforma do sistema de transporte e, consequentemente, a alteração e ampliação da cidade, do sistema de transporte da França, de Londres, quanto também na França, em Paris, com a demolição do mercado central e seu deslocamento para fora do centro histórico da cidade, que ocorreu em 1971, que essas duas demolições, elas são a exposição de uma sensibilidade que especialistas e o público em geral têm com vestígios do que era a atividade industrial naquele momento do século XX. A importância e a representatividade que teve essa atividade industrial. Para o caso inglês, essa atividade industrial
significava um período importante daquilo que era o Império inglês. Para o caso francês, representava não apenas a atividade, a densidade daquela Paris Haussmann, quanto também de todo um centro de atividade urbana, de toda uma movimentação que era no cotidiano daquelas pessoas até esse 1970. Então, toda essa atividade industrial tinha importância. É por isso que, na origem do conceito, se destaca, no caso inglês, que aquilo é importante preservar, porque ele é representativo de um período inglês denominado Revolução Industrial, e pelo qual se estariam preservando esses monumentos, tanto do ponto de vista de monumentos de processos industriais, como também os meios de comunicação e de transporte. Dois aspectos que chamam atenção nessa definição, que para aqueles que estudam patrimônio cultural, saltam à vista. O primeiro deles é a ideia que está presente ainda do século XIX de monumento. Ele é um monumento industrial, que é a característica clássica de monumento artístico, arquitetônico, que tem que ser preservado. Isso ainda está presente e vai permanecer recorrente na preservação do patrimônio cultural até os anos 70, nas cartas patrimoniais, e no cotidiano da preservação, talvez até hoje ainda esteja presente, como o que é representativo do patrimônio cultural são esses ícones, essas edificações, esses monumentos. Isso está presente para os órgãos, isso está presente para os especialistas e técnicos responsáveis na identificação e na preservação, e está presente também na população de maneira geral. Tanto é quando você tem uma atividade turística ou a comercialização de um produto turístico, o ícone que sempre aparece são esses monumentos. Às vezes, se você pensar, seja no caso de Portugal, esse Portugal pombalino, ou então, no caso de Espanha, essa Espanha que é também do período medieval, se é a Alemanha e gótico, francês, esses ícones da Torre de Paris até o Cristo do Corcovado do Rio de Janeiro, são sempre esses ícones do monumento. O industrial não é diferente. Isso é o primeiro problema o tópico a ser revisto. O monumento é suficiente para entender aquilo que se chama de um processo industrial ou técnico. Segundo aspecto na citação, a Revolução Industrial, que no termo e naquele momento se reporta a uma revolução industrial inglesa, naquilo que é icônico, representativo da atividade industrial. Isso vai aparecer, por exemplo, quando você pega um dos primeiros marcos, que é a Iron Bridge, Iron Bridge, o nome já tem, essa ponte de ferro, cujo projeto e a construção foi estabelecida em Coolbridge, que é o local em que foi construída, um local de mineração, extração e fundição de ferro. Aquilo é a região que fica próxima de Birmingham, Telford, e ali está, hoje em dia, subsiste o local, ele é patrimônio mundial desde 1986, em Iron Bridge, e é essa ponte de ferro. Novamente, a ideia desse monumento industrial relativo a uma revolução industrial. O termo a gente chamaria quase escolar, para designar um período e há estabelecimento de uma certa atividade de escala, usando a máquina para produzir em escala.
Então, essa escala e essa atividade industrial é significativa como uma característica, mas ela também essa cronologia passa a marcar um pouco o que é uma característica da atividade industrial inglesa. Isto é, que a industrialização ou a indústria, e, portanto, tudo que é vestígio dela como patrimônio industrial, ela seria marcado por essa cronologia inglesa de. Esse problema da cronologia atinge, nos anos seguintes, passa a ser questionado, e atinge toda a identificação do que são os vestígios. Isto é, segue-se um padrão inglês de cronologia dos vestígios industriais. Isso repercutiu, inclusive, para o caso português, por exemplo, que se supõe que o que é um vestígio industrial em português, de atividade industrial, tem que ser necessariamente uma atividade movida a vapor. No caso espanhol também, tem que ser movida a vapor, e demorou-se há muito tempo. Falo aqui, a discussão vem dos anos 1960, demorou-se muito tempo, só depois de 1980, 90, que, por exemplo, no caso da Espanha, se não me engano, começa a se pensar o industrial como a geração, tudo aquilo que é um processo industrial independente do sistema, a força utilizada ou energia utilizada, que será o caso de encontrar a importância dos moinhos movidos à água, que fazem parte da atividade industrial ainda no século XIX. Isso vai estar presente tanto no caso de Portugal, quanto na Espanha, na Catalunha, com várias indústrias que funcionam movidas com força de energia hidráulica. O mesmo caso acabou acontecendo no Brasil, com usos de, às vezes, força animal ou hidráulica, mistas, até opção da energia a vapor, que se tornou icônico no monumento industrial de padrão inglês. Então, sempre se busca uma máquina a vapor, como se ela fosse um indicativo de que ali tivesse uma atividade industrial. Isso varia de país para país. O importante é qual é a característica da atividade, qual é a energia que que sistema de energia é utilizado para a produção industrial. Não necessariamente a vapor, pode ser outro sistema de energia. Então, há variações de país para país de qual é a fonte de energia utilizada para a produção industrial, que inclusive pode ser mesclada. Mesmo na virada para o século XX, no caso do Brasil, você tem mesclas, são coexistentes os tipos de energia que são utilizados nas fábricas, mesmo no século XX. Você vai ter vapor, vai ter eletricidade, você vai ter água, então, até mesmo menor escala animal, mas, enfim, a fonte de energia não necessariamente se você tem que achar uma chaminé. Se não tiver uma chaminé, isso é uma máquina a vapor, então eu não vou ter vestígio industrial. Isso não é verdade. Então, existe um modelo inglês que tomou conta e ainda predomina na prospecção arqueológica, da fonte de energia. Outra característica do modelo inglês é quando a gente tem essa fonte de energia. E no caso europeu, novamente, o que é muito recorrente, o carvão, que é o exemplo aqui de Le Creusot, perto de Lyon, que é um ecomuseu, aliás, diga-se de passagem, é o primeiro ecomuseu que foi montado, Hugues de Varine, que foi o diretor. Então, a concepção de ecomuseu, que é um tipo de museu dentro de uma nova museologia nos anos 70, ela vai surgir como um primeiro experimento ou exercício
nesse local, que é um sítio industrial de prospecção, carvão e fundição. O uso da energia a carvão, que continua sendo um parâmetro importante no caso europeu, ele, em alguns casos, até nos Estados Unidos, mas em outros países não necessariamente. Novamente, o problema da fonte. Outra característica, e aí a imagem permite mostrar que vocês têm aqui embaixo, na imagem histórica, o padrão arquitetônico com telhados em termos em inglês, há um telhado em shed, há outras expressões que utilizam telhado em dente de serra. Esse telhado de padrão de iluminação, que passou a ser outro ícone. Quando se vai buscar uma atividade industrial, eu tenho que ter um telhado eu tenho que ter um galpão ou uma estrutura edificada em telhado em shed. O que a gente percebe que não é necessariamente verdadeiro, mas passou a ser uma referência. Eu tenho que achar um monumento industrial, é um edifício. E esse edifício tem que ter uma chaminé e ele tem que ter um telhado em shed. Então, se não tiver isso, se diz, bom, então não é um edifício industrial. E o que nós percebemos nas últimas... a proteção, primeiro, a proteção no caso dos bens industriais, mesmo no Brasil, segue esse modelo. Então, normalmente, os técnicos, isso vem de uma formação e de uma discussão dos anos 70, buscam, se aceita que tem que se proteger um edifício industrial, mas o edifício industrial busca-se que ele seja um edifício movido a vapor com um telhado em shed. Isso se tornou recorrente. Então, se fala até o modelo inglês ou o modelo manchesteriano, de Manchester. Nós temos temos que achar atividades industriais, e essas atividades industriais têm como ícone esses monumentos, esses edifícios com essa característica. Mais recentemente, na medida que nós começamos a questionar isso, está abertos a pensar outras possibilidades de fonte de energia e outras formas de espaço construído, se percebe que não é verdade, não significa que um edifício industrial tem que necessariamente ter um telhado dessa ou daquela forma, uma forma pré-estabelecida. No século XIX não existia uma ideia de uma forma pré-estabelecida para o edifício. Então, isso não falo como uma afirmativa teórica, mas de fundo de trabalhos de campo. Você percebe nitidamente, no caso brasileiro, que a oferta, os vestígios de edifícios industriais, quando se pensa onde tem atividade industrial, pela localização, e vai em busca desses edifícios, se não físicos, que não existem mais, mas pelo menos reproduções pictóricas ou fotográficas, ele não necessariamente, infelizmente, ele não obedece ao modelo manchesteriano. Ele pode ter diferentes outras formas e volumetrias. Então, essa ideia do monumento industrial marcado pela Revolução Industrial Inglesa, ela se mostra na prática, no momento de buscar historicamente os edifícios, isso mostra-se que é uma falácia. Ocorre sim, mas não é uma regra. Então, o modelo inglês muitas vezes predomina, e isso é importante tanto para Portugal quanto para a Espanha, como o caso brasileiro. Isso vai estar presente, reitero, na discussão inicial nos anos 60, desse modelo que é dos elementos industriais, desse modelo de Manchester, que muitas vezes, nos primeiros autores, os interessados à época, que não é o caso de vocês, são interessados especialistas
afins na área de história da engenharia, de tecnologia. Em alguns países, como o caso de Espanha, de Argentina, nitidamente existia uma tendência para a história econômica de buscar a atividade industrial a partir dos estudos de história econômica. No caso do Brasil ou no caso de França, os maiores especialistas são de arquitetura, buscam esses edifícios industriais e, portanto, usam os recursos e o conhecimento da sua área de formação para tentar estudar o que é esse processo industrial. Mas também de história econômica. Se você pegar os estudiosos, e também no França, me lembrando agora, ela está também há muitos de história econômica, mas no caso inglês e no caso dos Estados Unidos é nitidamente a história de engenharia, tanto que lá nos Estados Unidos a identificação, a grande volume de identificação feito de inventariação de bens foi feito, mantido e custeado pelo Instituto de Engenharia, né, e dentro dos parâmetros de catalogação de objetos móveis e imóveis da engenharia, usando padrões de fichas, etc. Tá? Então, essa marcação das tendências não veio da artística, não veio os padrões e as ferramentas das áreas de inventário arquitetônico-artístico, mas veio dessas outras áreas afins. Então, isso marca a literatura até os anos 70 e 80. É importante vocês saberem isso, porque isso vai estar... Quem pega as referências clássicas, Kenneth Hudson e outros, vão estar com esse enfoque. O próprio Buchanan, que aqui, e o Hudson, e chama a atenção pelo perfil até profissional dele, o interesse pela industrialização, o interesse por essa atividade dos bens físicos, seus ofícios, sua prática, e muitas vezes a referência à arqueologia, como essa inicialmente feita porque era uma prospecção material. Então, alguns autores dos anos 60, dos anos 50, Max Hicks e outros, partem da questão arqueológica como uma técnica de identificação dos bens físicos. E aí o Hudson é um dos primeiros a alertar de que muitas vezes se confunde a técnica com a forma de compreensão. Isto é, de que a arqueologia industrial ela é necessariamente uma técnica de prospecção. Isto é, você precisa escavar para fazer uma prospecção arqueológica. É evidente que na arqueologia clássica isso é recorrente, mas no caso da arqueologia industrial, veremos, ela não é esse o sentido. Portanto, não é confundir a técnica de prospecção, de escavação, com a arqueologia industrial. Essa é a primeira apreensão geral. A arqueologia, sim, é trabalhar os aspectos físicos de modo a entender como é a dimensão, como são as informações e a cultura desses lugares. Então, essa leitura mais cultural que vai predominar tanto em Hudson, começa em Hudson, ainda que ele tenha alguma forma mais antiga, ele não é um arqueólogo, como outros que virão depois dele, de olhar mais o aspecto cultural. E a arqueologia é a forma pela qual você apreende pelos seus vestígios materiais, apreende ou captura essas práticas ou essas atividades no período da industrialização. Mas o primeiro momento ainda repetindo, ainda é de confundir a arqueologia como uma prospecção, de pensar que a arqueologia é a recuperação
de física de objetos industriais, de maquinários. Então, esse foco vem para a técnica e para a engenharia. É a partir dos trabalhos dos anos 80 e 90 que, aí sim, a reflexão sobre o monumento e os bens materiais ganham uma atualização até do ponto de vista da teoria arqueológica. Isto é, passa a ser arqueólogos que são aqueles que se reúnem em torno da arqueologia industrial. Isto é, existe uma dimensão acadêmica, existe uma teoria arqueológica, existem técnicas para além da escavação que são tratadas quando se faz a prospecção da arqueologia industrial, e que demanda entender esses vestígios industriais ou essas estruturas pela dimensão funcional dela, não apenas técnica, isto é, não é só objeto de tecnológico, não é só uma máquina, mas qualquer estrutura cuja funcionalidade dela seja representativa da atividade industrial. E que, por segundo, reporte a dimensão humana desses vestígios. Porque o que se estaria procurando por meio da cultura material é o homem nessa prática humana. Como é que ele age e reage a uma determinada situação de produção. Outro aspecto que com a Marilyn Palmer fica claro a distinção entre o campo da técnica e da tecnologia. Porque é possível fazer a identificação de técnicas em qualquer sociedade. Diferentes sociedades humanas utilizaram de técnicas. A sociedade industrial, ela não é apenas uma sociedade técnica, é uma sociedade tecnológica. A palavra virou meio lugar comum, todos têm hoje exemplos de tecnologia, estamos, inclusive, em contato por meio da tecnologia, que é essa a videoconferência, mas não é só, não é a mesma coisa de técnica. Essa é uma diferença importante entre técnica e tecnologia, para, a partir dela, entender o que é a atividade da industrialização. O termo indústria pode ser utilizado como senso comum para qualquer sociedade, desde que indústria no sentido comum, quase antigo, de falar uma atividade. Uma pessoa industriosa é uma pessoa, termo antigo, industrioso, é alguém que tem uma atividade. Assim como a palavra técnica pode ser utilizada para qualquer sociedade. A questão é, a industrialização a que se refere o patrimônio industrial, ela não se limita à técnica. Você não caracteriza a industrialização, a atividade da industrialização, como uma atividade apenas técnica. Uma diferença entre técnica e tecnologia. Então, claro que haverá divergências em alguns, entre alguns primeiros arqueólogos, por exemplo, Max Hicks e outros, falam de atividade industrial em diferentes sociedades que tenham técnicas. Por isso, remontar a atividade industrial entre os romanos, ou as técnicas romanos. No caso brasileiro, um dos primeiros grupos a buscar a preservação foi o grupo de técnica, um grupo de pesquisa em técnica, que poderia se identificar por meio da cultura material diferentes técnicas que existissem no Brasil desde o período da colonização europeia, ou até anterior das sociedades tradicionais autóctones.
Porém, pensar a patrimônio industrial é pensar a sociedade contemporânea no que ela tem de dimensão industrial capitalista, que é algo diferente, em que nós temos que considerar a dimensão de escala, a divisão do trabalho, a acumulação da riqueza. Então, essas características que já estavam presentes na caracterização de que essa sociedade contemporânea ela é uma sociedade, no modo ocidental, na forma como se apresentou na Europa, nos Estados Unidos, alguns pontos da América Latina ou da Ásia, e progressivamente, com cronologias diferentes, mas progressivamente se expandiu para o resto do globo, é uma situação que não é a mesma da sociedade europeia do século XVI ou século XIV, não é a mesma da sociedade asiática do século X, não é a mesma das Américas, também no século XVI. Então, a industrialização é um processo parte da atividade capitalista, leitura econômica, evidentemente, mas também uma leitura tecnológica, de que existem formas pelas quais você ordena a produção que não são as mesmas pelas quais você realizava e produzia alimento, produzia utensílios em outras sociedades, em outros períodos da humanidade. Então, é uma dimensão humana específica. Repetindo, que eu tenho preocupações econômicas de acumulação de riqueza, que eu tenho divisão do trabalho, e que eu tenho tecnologia. A tecnologia, repetindo mais uma vez, não é igual à técnica. A tecnologia é uma forma pela qual você aplica um conhecimento científico na realização de algo. Ela envolve técnica? Envolve, mas envolve um conhecimento. Bom, vocês podem dizer, mas o conhecimento eu tenho também em outras sociedades, na técnica. Um saber fazer? Sim, mas o saber fazer no período da industrialização não é igual ao saber fazer no período medieval, com as guildas e com as corporações de ofício. O saber fazer ele não é um saber secreto, é um saber ensinado. É um saber cujo ensinamento ele é transmitido de uma forma institucional. É um saber que é produzido como conhecimento e experimentado, portanto, tem a ver com a ciência moderna, tem a ver com as instituições modernas de ensino, tem a ver com a profissionalização e a própria divisão do campo de trabalho profissional. Essa disciplinarização, fazer profissões, disciplinas e profissões específicas. Então, a industrialização e a tecnologia envolve estruturas educacionais, científicas, distintas daquelas que eram as formas de transmissão de conhecimento em outras sociedades. Então, aí a gente já começa a ter uma leitura não só econômica ou de engenharia, mas também uma leitura cultural por meio da educação. Essas dimensões humanas e as suas formas funcionais, estruturas, também tem que se tomar cuidado para que ela não se transforme, e isso a Palmer faz numa crítica aos próprios arqueólogos, enfatizar o objeto em si mesmo, como se o monumento fosse o mais importante, e não o que ele representa em termos de dimensão humana. Pode dizer que é uma leitura uma leitura antropológica mais do que uma leitura puramente funcionalista. Isso é um equívoco comum, tanto dos arqueólogos como, às vezes, dos museólogos, de se trabalhar o objeto em si. Mas tem que se pensar o que ele representa e o que ele explicita sobre uma dimensão humana,
das formas de produzir, seja ela na dimensão topográfica, social ou cultural. E com Marilyn Palmer, Nivelson e outros estudiosos, a partir dos anos 90 para frente, começa a se dar ênfase também a essa dimensão social e cultural. É por isso que a arqueologia ela não está só preocupada com o objeto, mas diferentes outros aspectos, diferentes outras dimensões do ser humano. E, portanto, precisa prospectar informações de outras dimensões, não apenas técnicas ou físicas, mas também sociais e culturais, reportando a levantamentos históricos, de fontes históricas, de fontes de diferente natureza, iconográficas ou textuais, que, em paralelo com a dimensão física, isto é, com os objetos, ajudem a entender como se realizou essa industrialização, esse processo industrial. Seja ele um processo industrial durante, seja pré-industrial, portanto, que já antecipa alguns aspectos, já trabalha alguns aspectos da industrialização, ou pós-industrial, como uma decorrência segunda dessa atividade industrial. Isso vai ficar bem claro nas últimas décadas do século XX, metade do século XX para frente, essas características pós-industriais que ainda continuam sendo parte do processo, dá para se entender em termos de arqueologia industrial, mas elas começam a ficar claras também em diferentes sociedades ocidentais. No caso da documentação ou das diretrizes, a caracterização do que é o patrimônio industrial, e aí é uma diferença. A arqueologia é a metodologia pela qual eu busco identificar vestígios industriais. A arqueologia não julga ainda o que precisa ser valorado ou não. Isto é, como qualquer prospecção, busca de informações, num trabalho acadêmico, você busca informações. Se essas informações serão de destaque, isso é algo posterior. Se elas vão ser importantes a serem mantidas ou divulgadas, é uma coisa posterior. Isto é, se elas vão ser todas igualmente preservadas, é um problema posterior de preservação. O problema da arqueologia é levantar informações, independente dela ser melhor ou pior, o objeto coletado. Todo objeto tem uma importância informacional. Todo objeto identificado, ele traz uma informação. Não importa no estudo do arqueólogo ou do historiador se aquele documento ele é melhor ou pior. Importa que ele traga uma informação. No caso da arqueologia, um objeto, um elemento material me traz uma informação sobre o processo da industrialização. Se o objeto é bonito, se é feio, se ele está íntegro, é parcial, esse juízo de valor sobre o objeto não importa no momento da prospecção ou no momento do levantamento. Importa a capacidade de explicar ele. Então, na arqueologia, como para o historiador, importa a capacidade de explicar, como o arquiteto, enfim, aquele que estiver fazendo a pesquisa, importa que aquela informação seja capaz de explicar algo sobre a prática humana. Ponto A. Ponto B. O patrimônio industrial, aí sim eu entro com a questão do valor. Se é importante preservar aquele objeto ou não. Então, a diferença, nos primeiros escritos, e em muitos lugares, às vezes, há confusão, arqueologia e patrimônio. Elas são coisas diferentes.
Arqueologia é um método, patrimônio é quando você busca preservar ele. Quando eu faço um trabalho de arqueologia industrial, ou faço uma busca de vestígios industriais, todo vestígio é igualmente válido do ponto de vista da informação. Quando eu estou falando em termos de patrimônio industrial, eu suponho que eu tenho um valor de preservação. E é este valor que está muitas vezes na carta. Que ele seja um valor representativo da temporalidade, representativo da produção ou do processo produtivo. Que ele seja um valor, nas primeiras cartas, fala importante para uma história da tecnologia. Ou que ele seja importante como patrimônio cultural. Mas já começa a trabalhar que a preservação supõe considerar o valor patrimonial dele. Este valor patrimonial nas cartas mais atuais, por exemplo, a do Tiqui de 2003, fala que esse valor atinge todo vestígio que envolva as dimensões de produção, de transporte, né, de energia, todos eles passam a ser considerados. Na carta de 2011, esse valor tem que contemplar aspectos do saber fazer, da memória e da vida social. Que os vestígios tenham que ser, sejam materiais ou imateriais, tangíveis ou intangíveis. A carta de 2011 fala dessa amplitude dos vestígios a serem preservados, de diferentes características. Não é só o fato dele ser da tecnologia, ele pode ser um vestígio de memória sobre a industrialização ou da atividade social da industrialização. Fica nítido que aquilo que era uma ênfase mais da engenharia ou mais da tecnologia no primeiro momento, está inclusive numa carta, repetindo a ideia de que lá no TIC, quando ele se fundou, o TIC é o órgão, né, que se debruça na preservação e estimula a preservação. Mesmo lá, a ênfase estava na história da tecnologia. Nos documentos atuais, referendados pelo próprio ICOMOS, você tem que considerar diferentes objetos, diferentes dimensões. Então, essa diversidade de objetos e essa amplitude dos valores que fazem parte do patrimônio industrial. A discussão patrimonial é também uma discussão sobre valor. Tanto que é diferente da discussão sobre arqueologia industrial, no sentido de aquilo que traz alguma informação sobre a atividade humana no período, no processo de industrialização. Estou repetindo insistentemente a distinção entre um e outro, porque os componentes de um e de outro são campos diferentes na prática. Os estudos do que os processos, os agentes envolvidos na discussão patrimonial não são os mesmos agentes envolvidos numa atividade arqueológica industrial. É como se eu dissesse, a arqueologia industrial, ela é uma atividade de investigação e que pode estar submetida às regras do conhecimento científico, como qualquer pesquisa acadêmica. Em contrapartida, o patrimônio industrial, ele pode ser estudado como um tema acadêmico, mas não envolve só uma situação acadêmica. O patrimônio industrial é uma situação social, isto é, ele envolve questões de política pública, agentes sociais. Claro que ele pode ser estudado academicamente. Posso estudar a academia. A academia pode ter trabalhos sobre patrimônio industrial, porém, a preservação do patrimônio cultural,
é algo que ocorre em sociedade. Então, é uma atividade social que envolve diferentes outros agentes e fatores. Enquanto, mesmo que ele possa ser estudado, tema de um trabalho acadêmico, ele se realiza como uma atividade social, política. Repetindo, vou voltar os slides aqui para a clareza. Eu tenho maior densidade de malha na região sudeste do país, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Essa malha, e principalmente no caso de São Paulo, que ela vai se adensar, ela é uma malha que atende a transporte, e principalmente ao transporte de carga agrícola, caso da carga de transporte de café, que será se expandindo aqui o que são a densidade de ocupação de fazendas de café, cada vez maiores, e para quem, repetindo, não conhece o caso brasileiro, no interior, até século XX, o interior do país não era de povoação, vamos dizer assim, branca, né? Eu tinha ocupação indígena, mas não tinha povoações brancas. É diferente do caso europeu, em que eu já tenho povoados, já existiam povoados em vários pontos do território nacional, de Portugal, de Espanha, de França ou de Inglaterra. Mas a necessidade de produção e de transporte dessa produção é que intensifica essa malha. No caso brasileiro, não só a produção, mas o próprio povoamento, a formação de cidades, adensamentos urbanos vai ocorrer durante o século XX. Daí, inclusive, a imigração que o Brasil terá de espanhóis e de portugueses, ocupando essas regiões, assim como a mão de obra escrava. Mas não é só uma ferrovia que transporta café, ela também transporta outros tipos de produtos agrícolas que nos séculos XIX para XX é importante, por exemplo, o caso do algodão, para tecidos nos Estados Unidos ou da Inglaterra. Então, há uma expansão, algumas ferrovias foram montadas para transportar algodão que ia para as fábricas na Inglaterra. Há uma produção também de açúcar, no caso de várias, seja São Paulo ou aquelas ferrovias que eu mostrei mais a Nordeste, muitas delas se expandem porque eu vou ter produção de açúcar para o mercado exterior. Mesmo o caso da colonização, a formação de núcleos coloniais e novas formações urbanas vai ocorrer ao longo das ferrovias, inclusive financiada pelo Estado. Então, o transporte à ferrovia, ela, em algumas ferrovias, era uma política de Estado dentro de uma política maior de estímulo à imigração, de mão de obra, para importação de mão de obra branca que mantivesse a produção agrícola. E que, infelizmente, essa população que chegava de mão de obra em condições e submetida às condições muito próximas às dos escravos, dos negros africanos, do ponto de vista do trabalho. Quer dizer, os imigrantes vinham e acabavam trabalhando em condições quase semi-escravidão nesses primeiros núcleos coloniais. Já no século XX ou de segunda geração, não, já são livres trabalhadores e têm pequenos glebas de terra. E, novamente, aí voltamos ao problema arqueológico de que o que é importante observar desses vestígios ao longo, na identificação desses vestígios materiais. Eles nos alertam para que a periodização do trabalho industrial é diferenciada de outros países, nos alertam que a própria atividade industrial
ela tem estágios diferentes ao que os outros países, nos alerta sobre padrões de consumo diferentes e que oscilam, padrões de consumo de importação de produtos singulares, é o uso de produtos industrializados que vai se proliferando. Cada vez mais teremos o consumo de produtos industrializados e isso é concomitante à própria estruturação da cidade. Então, o que o trabalho de levantamento arqueológico nos permite é entender como se dá a formação de uma sociedade, não apenas a implantação de cidades, mas a formação de uma sociedade com características urbanas, isto é, a industrialização é concomitante a um tipo de formação, de povoamento com características urbanas modernas. Então, não é casual que uma coisa seja diferente da outra, só que ela tem um ritmo próprio e oscila. É por isso que levantar informações, e aí um dado importante, as imagens que eu trago aqui não são apenas imagens que em si mesmo ilustram slides para ficar bonitinho didaticamente. Também é uma imagem bonita essa do Marco Ferrer sobre a Gota Funda. Mas elas também são vestígios a serem trabalhados pelo arqueólogo industrial. Isto é, o arqueólogo ele depende da dimensão material, mas ele também trabalha com informações de pesquisa histórica, por exemplo, iconográfica. Então eu tenho informações que estão impregnadas, que, digamos assim, como registro na fotografia da ponte em si, da edificação, que é uma casa de máquina do sistema funicular, das características materiais do sistema de transporte. Eu tenho características que eu possa estar enxergando aqui nessa fotografia de 1885. Mas eu também tenho características industriais que é a própria fotografia. A fotografia em si, como ela foi feita, já é um padrão de registro que faz parte dessa prospecção arqueológica. Eu tenho que ler a fotografia não apenas pelo que ela passa de informação realística do local, mas como a própria fotografia materialmente é alguma coisa. Isto é, a fotografia como matéria. Estudar a fotografia. Não que eu tenha de fazer história da fotografia necessariamente, mas eu tenho que considerar que a fotografia, por exemplo, faz parte do processo da atividade industrial. No caso, a produção, a construção do local usou a fotografia. A fotografia passou a ser parte da atividade de construção. E aí eu dou um exemplo imediato para vocês da atividade da fotografia Num trabalho de arqueologia, vocês têm que fazer o levantamento e fazer um parâmetro. Você tem que ter algum parâmetro. Quando eu pego quando eu vou tirar uma foto, um objeto, é comum se utilizar um parâmetro no registro da foto. Eu posso utilizar, por exemplo, um lápis. Colocar um objeto pequeno, eu vou colocar um lápis do lado do objeto para mostrar um parâmetro que é esse objeto. Para a pessoa ter uma noção, olha, eu estou registrando um pedaço de cerâmica. Esse pedaço de cerâmica tem que tamanho? Então, eu coloco um objeto de referência. Pode ser um lápis, um objeto pequeno. Isso é muito comum ter. Ou um pequeno régua que diga, bom, é uma regra de 10 centímetros, então eu vou, com essa regra de 10 centímetros, colocando do lado, eu dou um parâmetro do que é esse objeto. A fotografia, por referência aos estudos de levantamento topográfico, também utiliza parâmetros por referência aos trabalhos de engenharia topográfica, de cartografia, ela tem que usar parâmetros. Que exemplo que é esse parâmetro? No caso da fotografia, o ser humano. Então, o parâmetro para dizer
a escala que tem a ponte é uma pessoa que está na ponte. Então, eu posso saber qual é a dimensão suposta, né, não exata, mas suposta do objeto que está ali. Então, isso passa a ser uma técnica comum que vinha da engenharia cartográfica ou dos trabalhos de arquitetura. Então, eu dou um parâmetro para a imagem, colocando ali um objeto padrão. Isso se chama escala humana. Então, eu tenho uma escala de parâmetro. Então, isso passa a ser muito comum no registro fotográfico. Aqui no outro registro fotográfico, também no Marcos Ferrer, viaduto a construção de um estrada de ferro Paraná-Curitiba, claro que é uma situação encenada com várias pessoas paradas, então poderia ser um retrato, mas ela é um retrato com características e parâmetros também. Então, eu vejo e eu tenho a dimensão do que é essa construção também pela presença de pessoas que eu tenho ali. Eu tenho a tecnologia registrada no caso de uma oficina de manutenção. Eu tenho exemplos de registros materiais de consumo por meio de diferentes objetos ou edifícios. Aqui o exemplo, o mercado de carne em Belém. Então, quando eu trabalho com a prospecção, eu tenho que ser capaz de identificar registros da atividade industrial em várias dimensões. Seja ele entender como se dá a dimensão humana e a existência dessa dimensão humana, isso não é só ter onde está o ser humano, onde está o homem, mas como ali eu tenho uma divisão de trabalho, eu tenho uma organização, uma ordem, o próprio fato deles estarem na foto, dispostos em fila, é uma situação já de ordenamento do trabalho. É uma pose para foto de retrato social? É uma pose para foto. Mas é uma pose também que mostra um ordenamento. Então, cada um desses grupos que estão aqui no álbum ilustrado é um grupo de trabalhadores em específico. Que eu consigo, inclusive, pelo tipo físico, identificar diferentes grupos étnicos, negros, imigrantes, outros brasileiros, está no registro, inclusive, de empregados, de que eu tenho uma compreensão dessa industrialização, inclusive pela característica do que é a tecnologia e a forma da atividade na época. Isso no caso brasileiro, de que eu tenho um tipo de sociedade cuja o capitalismo, a atividade econômica, a atividade tecnológica tem certas características, repetindo aquela ideia de que eu tenho uma ideia de tecnologia e uma ideia de atividade econômica dentro do qual surge essa industrialização. Então, como é que é a industrialização no Brasil? E um processo que ocorre muito em vários países, que é a transferência tecnológica, ou a internacionalização da tecnologia. Aqui nós temos uma locomotiva Westinghouse, que foi importada pela Companhia Paulista, que envolveu previamente não só a importação do produto em si, mas envolveu a importação de uma tecnologia de eletricidade. Começa a se difundir no Brasil a partir de 1904 e ganha maior força depois de 1920 e 30. Então, muito da industrialização, muito da internacionalização, isso é presente em vários países. Como se deu esta internacionalização da tecnologia? E como a implementação de, por exemplo, a energia elétrica, ela passa a ser mais ou menos intensa e substituir a atividade a carvão, a energia a carvão.
estruturação, a arquitetura de ferro, uma outra dimensão importante a entender. A estrutura de ferro, como aqui, que é a Estação da Luz, faz parte da estacionalização, todo o telhado, ponte sobre as plataformas, mas que também é parte desse processo de internacionalização de equipamentos, de ornamentação ou de estruturas de sustentação ou de ornamentação que eram importadas no Brasil a partir de fins do século XIX. Outro aspecto de entender o processo de industrialização, isto é, o que eu estou dando exemplo aqui são situações em que nós, por meio da arqueologia, não apenas identificamos bens a serem preservados, mas identificamos um pouco daquela sociedade, do ponto de vista cultural, por informações materiais, identificamos aspectos sociais, econômicos ou culturais daquela sociedade. Então, a arqueologia como investigação sobre uma sociedade. Sobre aspectos, por exemplo, materiais. Material construtivo que era utilizado nas cidades eram importados, mas depois também passaram a ser fabricados no próprio país. Mesmo o material esse material de construção mais básico, que era o tijolo, né, antigo, como material construtivo, porém, cuja escala de produção industrial passa a ser mais intensa a partir de fins do século XIX no Brasil. Toda uma produção de cerâmica para alvenaria, para a construção civil ou para a ornamentação, que passa a ser corrente aparecer no Brasil. A coisa mais simples e imediata, inclusive uma produção que é bem, cujos vestígios industriais, nós tem um mestrado que está investigando, 2 mestrados que estão investigando essa produção de material construtivo, mas cujo vestígio, digamos assim, do monumento edificado, isto é, a olaria, o lugar em que se fabrica tijolos, ele é muito precário. Então, você dificilmente encontra vestígios de locais que produziam tijolos de 100 e poucos anos atrás. É difícil encontrar, principalmente na sociedade contemporânea, onde se vai se demolindo e ocupando esses espaços. Então, conhecer essa materialidade do material construtivo, mesmo quando você não tenha como resultado um monumento histórico, isto é, a fábrica que produzia tijolos. Essa é a diferença entre a arqueologia e o patrimônio, né? Eu posso identificar locais, identificar o material, mas eu não consigo mais ter vestígio desse material, desse monumento, dessa fábrica. É isso que a gente percebe. Então, a preservação é uma decorrência de ter encontrado vestígio e valorar, preservar. Mas não significa que eu só vou fazer arqueologia para preservar. Eu faço arqueologia para fazer a identificação de. Quais serão preservados depende das condições em que eu encontrar e, inclusive, do valor que eu vou atribuir a esse vestígio em termos de significativo como para a preservação. Um trabalho que nós já fizemos nesse sentido foi identificar onde existiam essas olarias, que muitas delas não existem, a maioria não existe mais fisicamente, mas onde elas estavam. E não por acaso a ocorrência das olarias está em locais de concentração de cidades novas. Vejam, no mapa de 1912, eu vou ter uma maior densidade de olarias onde eu tiver mais concentração
de cidades novas naquele local. Então, esse mapa é resultado de pesquisas que estão em andamento, exatamente em que relaciona a ocorrência do material construtivo e o processo de urbanização. É uma atividade industrial, mas ela está ligada à demanda de material construtivo. Aqui é algo que é muito comum na época, que é o consumo de carne, como é esse transbordo de carne para novos hábitos de consumo de carne, de higienização em locais de interpostos específicos, que vão estar ocorrendo. A própria ideia de um matadouro municipal, como eu tenho em vários locais, em várias cidades na Europa, na América Latina, de que esses matadouros são implantados em função de isolar esses locais do ponto de vista sanitário. A imagem dessas cidades que vão surgindo, como eu disse a vocês, e que vão crescendo e são registrados em cartões postais pelo próprio sentido de serem cidades representativas, essa visualidade monumental representativa de progresso e modernidade. Então, é uma indústria que simboliza algo para as pessoas. E, digamos assim, não por fim, mas dentro desse raciocínio da prospecção arqueológica, eu comentaria para vocês esta ênfase em entender por meio da arqueologia um pouco da atividade industrial que dá singularidades a esta sociedade, no caso a sociedade brasileira, que é uma sociedade onde você tem, do século XIX para o século XX, muitas vezes coexistências de dois sistemas de produção. Um sistema mais modesto para uso de mercado doméstico e um sistema de produção de larga escala que fornece para exportação. Isso significa que eu tenho simultaneamente situações de industrialização e situações pré-industriais. Eu tenho o uso de energia animal ou de água que mantém sistemas pré-industriais e, ao mesmo tempo, eu tenho indústrias a vapor e pouco depois tem energia elétrica sendo utilizada. Portanto, eu tenho dois sistemas de energia, de organizações de espaço industrial, tenho atividades pré-industriais coexistentes com atividades industriais. Portanto, eu tenho múltiplas temporalidades e, consequentemente, múltiplas temporalidades econômicas, sociais e culturais que coexistem, estão lado a lado. Eu tenho escalas de produção, às vezes atendem ao sistema de exportação industrial, às vezes atendem a um sistema tradicional de abastecimento do mercado interno. Eu tenho, muitas vezes, a coexistência de um sistema fabril padrão europeu, com trabalho livre, simultâneo a um sistema fabril em que se utiliza trabalho escravo. Então, até 1889, 88, eu posso ter a coexistência de dois tipos de mão de obra, escravos e livres. Na Europa, por exemplo, você vai ter trabalho industrial com mão de obra livre. No Brasil, você vai ter coexistência de dois, até 1888. Então, essas são características particulares à industrialização e às sociedades
brasileira em que ocorre a industrialização, que diz a sua singularidade, às vezes distinta de outros países, ou às vezes correspondente ao que é o próprio país.